Bom, então ó, o problema, ele pede para você calcular a corrente e zero no circuito, que é nesse resistor de 15 ohms que eu destaquei aqui no simulador. Então vamos lá. Primeira coisa, para variar da análise de circuito, você vê a quantidade de malhas e quantidade de nós, né? Quantas malhas eu tenho nesse problema aí? Responde aí no chat, por favor, ou no áudio, tanto faz. Maravilha, 2 malhas. Quantos nós você tem? 1 nó, certo? Ó, Luísa, por que eu não tenho 2 nós? Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, aqui onde eu destaquei é um nó, tá vendo? Tem os 3 contatos e eu tenho três caminhos possíveis para a corrente, né? A corrente pode passar pelo resistor de 5, descendo de 40 e vir para o de 25. Isso é um nó. Embaixo é um nó. Eu nunca vou falar para vocês que não é um nó. O problema é, ele já não me dá mais nenhuma informação. Então eu tenho 2 nós nesse problema, só que eu preciso analisar um deles. Então eu vou analisar um nó só. Qual? Aquele que você preferir. E, inclusive, ó, o nó de baixo dessa simulação, ele está chamado de nó B. Eu vou escrever ele aqui também. Ele é nó B. Ele está recebendo na simulação aquele símbolo de terra, né? Depois eu vou inverter ele na simulação e vou mostrar para vocês o que dá de diferença, tá bem? Então aqui em cima eu vou chamar de nó A e aqui embaixo eu vou chamar de nó B. E o que eu tenho agora é que eu tenho 2 malhas. A malha da esquerda eu vou chamar de malha 1 e a malha da esquerda eu vou chamar de malha 2. Eu não tenho... Bom, vamos lá. Eu tenho alguma associação para ser feita aqui, né? Se você pegar o resistor de 25 e o resistor de 15, eles são percorridos pela mesma corrente, né? No caso, está até chamada de zero. Então, esses 2 caras estão associados em série. Isso produz um resistor série, portanto, de 25 mais 15, que dá 40 ohms. Beleza? Então, ó, eu vou deixar esse circuito aqui e daqui a pouco a gente vai mexer nele. Essa associação que a gente fez, quando eu vou analisar um novo circuito, eu vou substituir esse circuito que eu achei equivalente, né? Então a fonte permanece de 30 volts, aquele resistor de 5 permanece, o resistor de 40 que vem aqui descendo para o nó B, ele permanece também. E agora os outros 2 resistores de 25 e 15 foram substituídos por um de 40. Se a gente analisar agora, vocês conseguem falar se tem alguma associação para ser feita? Paralelo de quem, Luísa? Perfeito. Então 40 e 40 ohms em paralelo vai produzir um R paralelo, 40 em paralelo com 40, que vai ser produto pela soma, então 40 vezes 40 dividido por 40 mais 40, e isso vai dar um resistor de 20 ohms. Esse circuito agora, ele fica mais simples, né? Porque agora eu vou pegar os 2 resistores que a gente pegou ali, de 40, e eu vou transformar em um único resistor de 20 ohms. E eu vou deixar na imagem, para vocês depois aqui no vídeo, destacado aonde que esses caras estavam conectados, tá? O A e os terminais A e B, né? Agora eles não são mais nós, eles são só terminais, né? Então nesse ponto eu reduzo o circuito equivalente para isso aqui, ó. Eu vou mudar na tela para vocês. O circuito equivalente vai ser esse aqui, ó. Tudo bem? Uma malha só agora, né? E eu consigo calcular qual que é a corrente que vem por essa malha, né? Eu tenho uma única corrente, vou chamar ela de I1, e ela pode ser calculada a partir da lei de Ohm, uma vez que eu tenho a tensão da malha, de 30 volts, e o R equivalente, né? Então a corrente I1
é dada pela tensão de 30 volts dividido pela soma dos dois resistores, já que estão em série, né? 25. Então a gente tem 30 dividido por 25, eu tenho uma corrente I1 de 1,2 amperes. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu não quero essa corrente, né? Eu quero a corrente naquele outro resistor, né? O resistor de 15 ohms. Agora vamos pensar o seguinte, ó, eu vou voltar ao circuito como ele estava ligado antes. Então esse aqui era um resistor de 40, na verdade. E aqui eu tinha um outro R de 40 ohms também, né? Que estava ligado em paralelo, que nem a Heloísa comentou pra gente aqui no chat. Então deixa eu voltar aqui. 40 e 40. Agora imagina o seguinte, ó. Se você pegar nesse circuito em que você tem os dois resistores de paralelo, de 40 ohms, perdão, associados em paralelo, e você analisa a corrente que entra neles, o que a gente pode falar é o seguinte, ó, se a corrente de 1,2 amperes é a que sai da fonte, então 1,2 amperes é a que sai da fonte, ela vai chegar nesse nó, né? Aí ela chega nesse nó, ela tem dois caminhos. Ela passa por um resistor de 40, com uma corrente 1, e um outro resistor de 40 que é uma corrente I0. As correntes vão ser iguais, certo? A corrente vai entrar ali e ela fala, eu tenho dois caminhos com a mesma resistência para passar. Então eu vou mandar metade para cada um deles. Então, nesse ponto, a corrente 0 que está pedindo no circuito é a corrente fornecida pela fonte de 1,2 amperes dividido por 2. Portanto, a corrente corrente 0 vale 0,6 amperes ou 600 miliamperes. Deixa eu pegar aqui de novo. A gente calculou a corrente I0 pedida no circuito e agora a gente tem que ver qual que é a tensão que eu preciso na fonte para essa corrente ser de 5 amperes, né? Então muda um pouco agora a ideia, né? O que a gente faz agora é o seguinte, em relação ao circuito original, vamos botar assim, né? Eu vou chamar isso de item B, tá? Aqui no nosso vídeo, né? O item B dessa questão qual é o valor da tensão da fonte para que I0 seja igual a 5 amperes. Então, ó, o circuito que a gente tem é o mesmo, né? Não mudou nada. O que mudou, sim, é o seguinte. Eu vou pegar no caso, eu vou deixar esse resistor de 40 ohms aqui, tá? Já que ele é o resultado da série de 25 com 15, eu vou deixar ele aqui mesmo. Então, ó, agora o que eu quero é nesse último elemento aqui, eu vou destacar ele aqui, resistor de 40, eu quero que tenha uma corrente de 5 amperes. Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte, eu quero que tenha 5 amperes nesse cara, e eu preciso saber quanto que tem que valer a fonte de tensão para chegar nesse ponto, né? Não são mais 30 volts, eu quero mudar esse cara para ter essa corrente de 5 amperes. Então olha só, se eu tenho a corrente desejada de 5 amperes e eu tenho a resistência, todo mundo concorda comigo que eu consigo calcular a tensão no resistor de 40 ohms? Eu tenho a resistência de 40 e a corrente de 5, certo? Então olha só, 40 ohms com esses 5 amperes vai dar 200 volts em cima desse cara. Então, no vídeo eu vou deixar com uma cor diferente, eu tenho 200 volts no resistor de 40 ohms. Esse resistor de 40 ohms está em paralelo com esse cara também, né? De 40. Então, vamos pensar no caso anterior, ó. Quando vinha uma corrente de 1,2 amperes e ela se dividia igualmente em 0,6 para um, 0,6 para outro, isso acontecia porque as resistências eram iguais. O que está acontecendo agora é o seguinte, estou fazendo um passo contrário. Se aqui eu falo que eu tenho 5 amperes no resistor de 40 ohms da direita, eu obrigatoriamente tenho que ter também 5 amperes no resistor da esquerda. Porque se eles não forem, se assim não for,
as tensões deles vão ser diferentes. Portanto, se eu tenho 5 amperes no resistor de 40 e eu tenho 5 amperes no resistor de 40 da esquerda, né, a corrente total que eu tenho que fornecer é de 10 amperes. Todo mundo concorda com isso? Então o que eu já sei todas as correntes do circuito. Então olha só, eu sei que agora nesse resistor aqui, deixa eu zerar minha simulação. Eu sei que nesse resistor de 5 ohms agora, passa uma corrente de 10 amperes. Eu sei qual é a resistência, eu sei qual é a corrente. Nesse resistor aqui, a gente vai observar então uma tensão de 5 ohms vezes 10 amperes, 50 volts. Então, aqui eu tenho 50 volts em cima desse resistor de 5 ohms. Então, olha só, acompanha na imagem da tela. Esse cara aqui tem uma tensão de 50 volts. Esse cara aqui tem uma tensão de 200. O total que os meus resistores vão consumir na minha malha é de 250 volts. Portanto, a minha tensão da fonte tem que fornecer justamente os 250 volts.